Shalom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Marcos Paulo, sou profeta de Deus e eu quero falar sobre 7 destruições que o pecado causa no homem. Então fica até o final, porque o sétimo ele é o mais grave de todos e ele basicamente, se não ser tratado, ele é irreversível. Então fique comigo nesse vídeo, mas antes de eu começar a falar as 7 destruições que o pecado causa no homem, eu peço para você que ainda não me segue, que comece a me seguir. Tem muita gente que vê os meus vídeos e não me segue. Então me ajude, comece a me seguir, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações. É muito importante para que o YouTube entenda que esses vídeos que eu trago aqui, eles são muito importantes e muito relevantes para você. Desculpa. Por quê? Porque o YouTube basicamente quase não entrega os meus vídeos. E como eu pedi em alguns vídeos anteriores, eu já bati a meta dos 1000 inscritos, mas eu não bati a meta das 4000 horas. Então me dê essa forcinha aí, assista meus vídeos, compartilha eles. Eu tenho certeza que você me ajudando, Deus também vai estar lhe ajudando. Vamos para o vídeo. 7 destruições que o pecado causa no homem. A primeira destruição que o pecado causa no homem é a destruição de paz interior. A pessoa que começa a pecar, ela perde a paz interior. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz dada por Jesus, ela só pode permanecer em nosso interior se nós não ficarmos pecando de forma deliberadamente. Escute, então o pecado, ele destrói a paz interior. A segunda destruição que o pecado causa no homem destrói os relacionamentos pessoais. O pecado destrói os relacionamentos pessoais. Veja quão grave é o pecado. Não é à toa que Deus ele se anoja, que Deus se irrita, se ira, quando o mundo, a humanidade, começa a cometer pecados de forma grosseira, deliberada, como afronta a Deus e destruindo o seu próprio corpo. O pecado, então, ele destrói os relacionamentos pessoais. Em terceiro lugar, o pecado destrói a pessoa fisicamente e mentalmente. Escute, isso é muito grave. O pecado destrói a pessoa fisicamente e mentalmente. Ele tem este poder de destruição. Ele destrói o corpo e destrói a mente da pessoa. A quarta destruição que o pecado causa: o pecado destrói a consciência moral da pessoa. A pessoa fica sem uma consciência moral. Ela vira uma pessoa depravada. Ela vira uma pessoa impura no coração e na mente. Por quê? Porque o pecado destrói a consciência moral dos homens. Em quinto lugar, a quinta coisa que o pecado destrói destrói a esperança e sentido da vida. O pecado então tem esta bagagem de fazer a pessoa perder o sentido da vida e perder as esperanças. Isto é o que o pecado causa no homem. Não é à toa que muitas pessoas acabam contraindo diversos malefícios, como depressões profundas, pessoas com vontade de tirar a sua própria vida. Isto existe, sim existe. O pecado tem esta força de causar estes males dentro da pessoa. Ele tira as esperanças da pessoa e ele tira o sentido da própria vida. Em sexto lugar, a sexta destruição que o pecado causa é a destruição da felicidade e do contentamento. O pecado tira a felicidade da pessoa, ele destrói a felicidade da pessoa. Veja quão grave é o pecado. O pecado tem esse poder de tirar a felicidade, e diz mais, e de tirar também o contentamento. A pessoa não mais se contenta com aquilo que Deus dá para ela.
ela sempre busca outros meios de tentar preencher o vazio que o pecado trouxe, tirando a felicidade. Ela tenta buscar felicidade e de outras formas, sendo que a felicidade dela estava em ter uma vida de santidade e obediência a Deus, e isso Deus dava prazer para ela viver, dava felicidade para ela e dava contentamento para ela. Mas o pecado destrói a felicidade e destrói o contentamento. E este sétimo aqui que o pecado destrói no homem é o mais terrível de todos. Preste atenção. O pecado destrói a vida espiritual. Mais nada destrói a vida espiritual a não ser o pecado. O pecado destrói a vida espiritual dos homens. O pecado destrói a vida espiritual dos pregadores, dos obreiros, dos pastores, dos mestres, dos líderes, dos diáconos, presbíteros, evangelistas, dos membros, das profetisas, do grupo de louvor, da juventude. Enfim, o pecado destrói a espiritualidade da igreja. O pecado destrói a espiritualidade do ser humano. E olha o que mais o pecado faz. O pecado faz com que este ser humano, esse mortal, fique afastado de Deus. Aqui é o pior. Fique afastado de Deus. O pecado nos extirpa para longe de Deus. O pecado nos leva para longe de Deus. E a outra consequência, pior do que essa, quando não há arrependimento, quando não há um retorno para Deus e o abandono do pecado, ele traz o juízo e a sentença divina. Todas as pessoas que vivem uma vida no pecado e não querem se arrepender, elas já estão afastadas de Deus. E se elas morrerem nessa condição, já morrem em juízo, indo para prisões espirituais e lá no futuro passando pelo grande julgamento do trono branco. Conselho que eu dou sobre essas sete destruições que o pecado causa no homem. Vamos buscar a Deus e a sua santidade. Vamos buscar a Deus e a sua obediência, a sua palavra, os seus mandamentos. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Isso que eu estou falando é prática de vida. Isso que eu estou falando é pessoas que não se arrependem, não se consertam dia a dia. Quando a pessoa não se arrepende, não se conserta, não tem consciência, não tem temor de Deus, então o pecado traz todas essas consequências, todas essas destruições na vida da pessoa. Amém? Eu espero que esse vídeo aqui sirva de lição e sirva de alerta para a tua consciência e para o teu coração. Não deixe pessoas te influenciar ao pecado. Não importa qual tipo de igreja você está. Estude a palavra, leia a palavra, medite a palavra e obedeça a palavra. Não vá atrás de liderança, porque tem muitos líderes vendidos para o diabo. Tem muita liderança, muito profeta vendido já para Satanás. Então não vá atrás deles. Leia a palavra, estude a palavra, medite a palavra, obedeça a palavra. Eu tenho certeza que você terá uma vida de santidade e obediência a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Eu deixo aqui meu forte abraço e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.